Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Francisco, tá bom? E fui convidado hoje para falar um pouquinho para vocês sobre transtorno afetivo bipolar, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho sobre contextos gerais da doença, vamos falar um pouquinho sobre tratamento, sobre diagnóstico, né? Acredito que seja um grande diagnóstico diferencial da psiquiatria também. Acho que a rotina de vocês, principalmente nos atendimentos, né? Nas UBSs, nos locais que vocês têm, nos locais que vocês trabalham, ou a parte que vocês acompanham no CAPS, né? E aí dá para a gente entender um pouquinho mais. Qualquer coisa vocês vão me falando, a gente vai parando, vai conversando. Podem ter dúvida aí no meio da aula, tá tranquilo, tá bom? É, Qualquer coisa é só levantar a mão que aí eu vou chamando vocês para a gente ir esclarecendo alguma dúvida. Primeiro só contando um pouquinho da minha trajetória, eu sou formado em medicina pela PUC São Paulo, né, a Faculdade de Medicina de Sorocaba. Eu trabalhei 2 anos como médico da estratégia de saúde da família em Osasco, na época pelo programa Mais Médicos, né. Fiz uma pós-graduação em medicina de saúde da família e comunidade, que é da Unifesp, e aí em 2020 comecei a residência em psiquiatria pelo Hospital Santa Marcelina, né, principalmente no Santa Marcelina do Itaim Paulista. Eh, e trabalhei até 2024 como plantonista, né, de psiquiatria tanto no Santa Marcelina do Itaim Paulista, Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, UPA, e atualmente eu sou psiquiatra em 2 CAPs, no CAPS adulto do Itaim Paulista e no CAPS AD do Jardim Nélia, que é Itaim Paulista também. Faço supervisão pelo PROAD, que é o Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes, no CAISM da Unifesp. Sou preceptor do ambulatório geral também do CAISM da Vila Mariana, e é isso. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o transtorno bipolar. Primeiro, eu sempre gosto de, quando eu estou iniciando, conversar sobre doenças psiquiátricas, trazer um panorama histórico e cultural, porque desde muito cedo a gente teve um, um contato com as doenças psiquiátricas, né? Mas acho que só a partir dos anos 50 que a gente conseguiu tratamentos mais adequados aos transtornos mentais. Então, essas doenças eram cercadas de muito estigma, de alguns contextos históricos um pouquinho interessantes. Então, assim, já foi descrito na Grécia Antiga, né, que era um dos principais, os primeiros médicos da Grécia Antiga, que era o Areteu da Capadócia, que é esse senhor aqui ilustrado em preto e branco, e ele já falava, né, anteriormente a depressão era definida como melancolia, né, e já tinha uma descrição de mania, que mencionava essa oscilação de humor, né, como parte de um mesmo distúrbio, e iniciou os primeiros relatos, né, nessa época. E a partir do final do século XIX, tem um psiquiatra alemão, que é o Emil Kraepelin, um dos principais pais da psiquiatria, né. Ele diferenciou a esquizofrenia, que ele chamava de demência precoce, da psicose maníaco-depressiva, que teoricamente ele falava que era um quadro que tinha muita influência de fatores externos. Então era um quadro que era reversível, que poderia melhorar com o tempo, e não algo fadado a uma doença crônica e degenerativa como essa demência precoce, que seria a esquizofrenia, tá. E a partir, né, dos existência dos primeiros manuais diagnósticos, o CID, né, tanto o DSM quanto o CID, a gente evoluiu para o que hoje a gente chama de transtorno bipolar. O mais comum, né, que a gente ouve é o TAB, né, transtorno afetivo bipolar, mas hoje em dia a gente nem chama com tanta frequência como afetivo bipolar. A gente chama mesmo como transtorno bipolar, tá. Eh, e também, né, na parte mais cultural, né, trazendo um pouquinho aí do que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, que essas manifestações e sintomas variam, depende da cultura, da onde a pessoa está inserida, que parte do mundo que a pessoa mora, mas dependendo dessa euforia, desse quadro delirante, alguns sintomas da mania, eles são às vezes romantizados, valorizados, né, então associados à criatividade ou uma espiritualidade elevada, né. E, por exemplo, né, eu vou até, como sugestão, depois falar para vocês, mas aqui eu coloquei uma gravura do Van Gogh, né, que existem evidências de que ele tinha um transtorno psiquiátrico, a gente não sabe bem, mas a maioria
descrições seriam o equivalente a um transtorno bipolar, né, e que alguns quadros a gente vai vendo como vai deteriorando, como vai mudando a percepção dele, o uso das cores, até a forma com que ele pinta ao longo dos anos, conforme ele vai sendo internado em clínicas psiquiátricas, vai tendo um agravamento da doença. E, enfim, em algumas regiões, né, esse diagnóstico tem muito estigma, uma conscientização baixa, então dificulta muito esse tratamento precoce. Então, acho que, diferentemente, talvez até da depressão, hoje em dia é muito mais falada, né, muito mais conscientizada, o enfrentamento do suicídio. O transtorno bipolar, às vezes, ele passa desapercebido, né, porque muitas vezes ele chega com sintomas semelhantes aos da depressão, e se não tiver um tratamento precoce, aquela depressão ela se mantém, ela nunca se resolve. E na parte do diagnóstico eu vou esclarecer um pouquinho mais sobre isso também. E, falando, né, tipo, Van Gogh como falado como um pintor, né, mas existem fontes que dizem que Michelangelo, tinha transtorno bipolar também, e sempre falavam nessas questões não associadas a prejuízo, e sim à criatividade, genialidade de alguns artistas, né, da época, e nunca como algo que precisaria necessariamente de tratamento que trouxe um prejuízo ao funcionamento dessas pessoas, né. Eu não sei se vai estar para vocês verem bem, o que está escrito, né, mas eu vou falando um pouquinho para vocês. Eu coloquei só uma linha do tempo aí sobre o transtorno bipolar, né. Então, antes até do Areteu da Capadócia, né, o Hipócrates já falava sobre algumas variações de humor, né. Então aí alguns médicos antigos, isso era anticristo, né, cerca de 460 antes de Cristo. E aí depois disso, a partir dos anos 900, já falava, um médico, né, já falava sobre esse conceito de melancolia, que já tinha o que a gente pensa, né, de essa doença maníaco-depressiva, e aí um psiquiatra francês já falava sobre essa diferenciação de mania e depressão. Ele falava sobre como se fosse uma loucura circular, né, a partir dos anos 1850. Você vê que a gente tem um salto gigantesco aí, sem diagnóstico, pessoas que tiveram um sofrimento, né. Então, assim, o Kraepelin que eu falei para vocês, ele é só a partir dos anos 1800. Então, assim, muito tempo sem tratamento, muito tempo aí com prejuízo de doença e perda de qualidade de vida para essas pessoas, né. Então ele fez essa diferenciação entre essa demência precoce, né, que era a esquizofrenia, e essa psicose maníaco-depressiva. E aí a partir dos anos 1950 que a gente teve o primeiro manual diagnóstico, que é da Associação Americana de Psiquiatria, né, então eles foram evoluindo desde o DSM-1, atualmente a gente está na visão revisada do DSM-5. Então, assim, ó, começou em 1952, DSM-1 falava sobre uma loucura maníaco-depressiva, dividia em alguns tipos, aí o DSM-2 já desenvolveu alguns subtipos, a partir daí o DSM-3 já colocou o termo de hipomania, o DSM-3 revisado colocou já alguns sintomas mais claros, né, como uma agitação psicomotora, eh, entendeu? Como um critério para um episódio de mania, e a partir daí teve o DSM-4, que desintroduziu o conceito de um episódio misto, e o DSM-5, né, ele editou alguns critérios, trouxeram algumas características que diferenciavam esses episódios mistos, né, como um especificador, né, necessariamente desses episódios mistos, e algumas características do quadro, como aumento de energia, né, a redução da necessidade de sono e de apetite também como principais fatores diagnósticos. E, enfim, é um transtorno de humor, tá? O transtorno bipolar, ele é classificado como um transtorno de humor. Ele é crônico e persistente, recorrente também. Ou seja, é um tratamento que vai ter que ser feito ao longo da vida, tá? Não é igual ao transtorno depressivo, por exemplo, né, que é caracterizado por episódios. Apesar de eles também ser caracterizado por episódios, que a gente vai delimitar um pouquinho melhor, ele é crônico e persistente. Então a gente tem que fazer um tratamento e tem que considerar esse tratamento como crônico. Claro que desde o início a gente nunca vai agir dessa determinada forma, né, porque é muito diferente, acho que na rotina de vocês diagnosticarem uma hipertensão, uma diabetes, são doenças crônicas, né, que são, persistentes também, que podem, com descontrole, favorecer doenças mais graves, do que vocês anunciarem para o paciente que eles têm transtorno bipolar, né. Então, assim, tem um estigma muito diferente. São divididos em episódios de mania, hipomania e depressão, né, tem uma prevalência de 1 a 2,4%, né, então
acho que na faculdade sempre falava que tudo que é acima de 1% na população geral é um número muito grande, né? Tem o início geralmente entre adolescência e início da fase adulta, então de 15 a 30 anos para o início desses episódios, tá? E tem um comprometimento muito grande social, ocupacional, de trabalho, de ambiente familiar também. Então tem uma estatística também chamada de DAILY, né, que é os anos de vida perdidos pela doença. O transtorno bipolar hoje é uma das principais causas de anos de vida perdido por conta de doença, tá bom? E caracterizando um pouquinho mais, né, eu vou falar depois sobre critérios diagnósticos, mas acho que só para vocês, irem se habituando com os sintomas, que seria o episódio de mania, né, a mania em si, ele é um humor elevado, irritável, talvez o que a gente chama no exame psíquico de hipertímico, né, muitas vezes essa autoestima está inflada, a redução da necessidade de sono, ou seja, uma insônia, um pensamento acelerado, que pode ter como conteúdo uma fuga de ideias, que seria ao ponto que esse pensamento, esse funcionamento, ele está tão acelerado, ele não consegue concatenar essas ideias para o pensamento dele ter início, meio e fim. Então ele pega, começa a falar sobre uma coisa, emenda em outra que não está relacionada com a anterior e nunca consegue terminar esse fluxo de pensamento. E como característica também muito importante, essa impulsividade, tá? Um episódio depressivo geralmente tem os mesmos sintomas do que uma depressão em si, né? Um episódio depressivo, o transtorno depressivo pelo DSM, seria humor deprimido, fadiga, anedonia, que é a perda de prazer, né? A lentificação psicomotora, diferentemente do episódio de mania, e pode ser pensamento de morte, ideação suicida, tá? A hipomania nada mais é do que sintomas mais leves do que a mania, sem prejuízo funcional importante. Então, assim, as coisas vão se manter as mesmas, os sintomas são muito semelhantes, mas de uma intensidade reduzida, sem prejuízo funcional, sem hospitalização e sem presença de sintomas psicóticos. Sintomas psicóticos, delírios e alucinações, tá? Aqui são um quadrinho também de alguns sintomas, tá? Então aqui tem os episódios depressivos, né? Então dificuldade de concentração, sentimento de culpa, inutilidade, diminuição de apetite, e pode ser também aumento de apetite também na depressão, pensamento de morte, tristeza, lentificação psicomotora e insônia, ou também pode ser o aumento do sono, tá bom? E os episódios de mania é uma irritabilidade aumentada, essa autoestima mais inflada, né, esse humor mais elevado, uma necessidade reduzida de sono, a pessoa se sente descansada, com muito menos sono do que ela estava acostumada, ou nada de sono, picos de euforia, atividade aumentada, né, ou seja, uma agitação psicomotora, gastos incontroláveis, um comportamento mais provocativo. E aqui embaixo eu não estou conseguindo ler, mas eu acredito que seja o uso aumentado, talvez, de substâncias ou de bebidas, tá bom? Que pode também ser um fator que aumenta todo nesse aspecto aí da impulsividade, tanto das compras, desse comportamento às vezes mais erotizado, né? Também, questão da sexualidade e também o uso de substâncias de álcool. Aqui é um gráfico do Stahl, tá bom? Que é o livro de psicofarmacologia bem, bem importante para a psiquiatria, que ele mostra algumas divisões desses episódios, igual eu estava falando para vocês, tá? E ele divide aqui, deixa eu ver se tem só um marcadorzinho, acho que não. Mas, enfim, essa linha de base aqui seria a linha da eutimia, tá bom? Então, onde se dividem a parte do humor para cima e a parte do humor para baixo, tá bom? Então, aqui a linha inicial é a eutimia, e se você sobe esse humor, imagina essa linha tracejada como se fosse, até aqui, seria mais ou menos uma alegria não tão patológica. E a partir da linha tracejada para cima seria mania. A parte de baixo, para baixo da eutimia, seria tristeza, que seria sentimentos normais da vida. Para baixo disso, depressão. Então a gente tem essas variações como algo muito acima, como sendo episódio de mania, muito acima da alegria,
algo depois da alegria também, como sendo episódio de hipomania, e a parte do episódio depressivo sendo muito depois da tristeza. E quando você tem essa variação com as duas características, você pode ter esses episódios com características mistas. E como a gente tinha falado, né, principalmente no episódio maníaco, esse humor irritável, né, mais 3 ou 4 sintomas que eu vou falar depois. O episódio depressivo, caracterizado pelo humor deprimido, perda de interesse, anedonia, alteração do peso, sono, sentimentos de culpa, igual a gente estava falando. Hipomania, sintomas da mania com menor prejuízo, intensidade e com uma duração menor também do que a mania. E essas características mistas, quando ele não vai ter não vai caracterizar num episódio ele pode caracterizar um episódio de mania ou de hipomania e um episódio para episódio depressivo também. Então ele vai ter as características de ambos, tá bom? É raro, tá bom, gente? Assim, só falando para você, a gente descreve isso aqui, né, tals, mas, o mais comum é episódio depressivo, episódio maníaco, episódio hipomaníaco, tá? E o que vai episódio com características mistas não é tão comum da gente ver. É, beleza. E falando um pouquinho mais sobre os tipos, subtipos do transtorno bipolar, tá? A gente tem o transtorno bipolar do tipo 1, esse é o transtorno do bipolar, né, que precisa ter um episódio maníaco, tá? Não é necessário que tenha episódios depressivos, tá bom? Isso acontece, é muito frequente que tenha episódios depressivos também, não ao mesmo tempo, tá? Mas em outros períodos da vida. Então, por isso que quando chega um paciente com sintoma depressivo, que é muito comum, né? Acho que na rotina de vocês é muito, muito comum o paciente ter episódios depressivos ao longo da vida. Então, assim, mesmo quando tem as características mais comuns do mundo, como sendo episódios depressivos, é muito importante a gente questionar sobre episódios de mania, entendeu? Então, perguntar se já houve algum período que esse paciente ficou com um humor mais irritável, com gastos incontrolados, com impulsividade aumentada, redução de necessidade de sono e apetite, porque é um diagnóstico diferencial, tá? E principalmente pessoas que têm diagnósticos na família de transtorno bipolar, existe uma probabilidade muito maior do que na população comum de a prole também apresentar o transtorno bipolar, tá? É, e aí, só continuando, né, precisa ter um episódio de mania com esse ou sem esses episódios depressivos, e esse quadro tem que durar mais ou maior igual tem que ser a duração maior ou igual a 7 dias, tá? Ou qualquer duração se precisar de hospitalização, se os sintomas são tão intensos que vai precisar de uma hospitalização, uma internação, tá? Então, geralmente a duração é maior ou o prejuízo é maior, é daí que a gente diferencia da hipomania, tá? Esses episódios eles podem ter cursar com períodos de eutimia, ou seja, o transtorno bipolar ele pode acontecer do paciente ele ter um período de mania muito intenso, ele fazer período de eutimia e depois retomar com o episódio de mania se ele não tiver com tratamento, tá? E pode ter sintoma psicótico. Então, o que a gente geralmente chama de F31.2 pelo CID-10, que é o transtorno bipolar com sintomas psicóticos, ele é o que é muito comum nas internações, é muito comum no segmento em CAPS, né? Porque existem prejuízos mais evidentes. Então, se o paciente, às vezes, ele, além desse pensamento mais acelerado, humor irritável ou elevado, redução da necessidade de sono, apetite, impulsividade, ele tem delírios ou alucinações, tá? Então, enfim, pelo Kaplan, que é geralmente o manual de psiquiatria que a gente mais usa, pode cursar com presença de psicose, presença de agitação psicomotora, tá? E pelo CANMET, que é o manual canadense de transtorno bipolar, né, que a gente usa atualmente para tratamento, frequentemente a gente precisa de um estabilizador de humor e um antipsicótico para conter. Seria mais ou menos como se a gente falasse do transtorno bipolar tipo 1 como sendo o mais grave, tá? Porque tem algumas características, alguns especificadores de gravidade, né? Como a intensidade dos sintomas, né? E assim, em um contexto também que isso necessariamente favoreceria o uso de substâncias e o uso de álcool,
é algo que pode cursar juntamente e que dificulta muito o diagnóstico, sabe? Porque pelo DSM, isso não pode estar no último mês ligado a qualquer uso de substâncias. E é muito comum, né? Se o paciente pega e os próprios sintomas do transtorno fazem ele ficar mais impulsivo, mais propenso a fazer uso de substâncias de álcool, como é que depois a gente vai conseguir fazer o diagnóstico? Se ele está só intoxicado ou se ele tem também um quadro de transtorno bipolar que está com mania, com sintoma psicótico? Né? Eu que trabalho em CAPS adulto e trabalho no CAPS AD, você acaba pegando as duas coisas. Então, assim, isso é um dos fatores que acabam confundindo bastante o diagnóstico. É só no segmento longitudinal mesmo que a gente vai conseguir perceber, né, e evidenciar melhor esse paciente ou até numa internação. É ali que a gente vai conseguir, quando a gente consegue afastar ele do uso de substâncias, consegue isolar um pouco desses fatores externos, que a gente consegue ter uma clareza maior para fazer o diagnóstico, né. Que não é o foco, tá? Internação é um aliado importantíssimo aí na terapêutica, né, mas é para ser bem delimitada, indicada e enfim. E o tipo 2, né, que é talvez a gente poderia falar um tipo um pouco menos grave, um pouco mais leve, que seria um episódio depressivo maior, ou seja, precisa ter um episódio depressivo, tá. Se você for um bipolar tipo 2, não pode ter só um episódio de hipomania que você é bipolar tipo 2, não. Você precisa também ter um episódio depressivo maior. E esse episódio hipomaníaco, a gente fala que ele precisa durar mais do que 4 dias. 4 dias ou mais. Aí você fala assim: "Ah, beleza, o outro é 4 dias, né". E depois disso, né, nesse meio termo entre 4 e 7, que é o do transtorno bipolar? Então, não tem classificação para isso. A gente vai notando mesmo pela gravidade dos sintomas, tá. Não tem as características de mania tão exacerbadas, ou seja, a intensidade dos sintomas é menor, ele é muito subdiagnosticado, porque muitas vezes aquela pessoa ela se sente bem, ou seja, o sentimento é de se sentir bem. Você percebe: "Pô, tô bem, tô conseguindo fazer tudo, tô dormindo menos e tô me sentindo bem, eu tô comendo menos, tô me sentindo magro, esbelto, tá tudo perfeito". Só que não, né, é um subdiagnóstico, porque aquela pessoa pode estar entrando num quadro de hipomania, ou essa hipomania pode preceder um quadro depressivo. E aí a gente tem, justamente, maior risco de suicídio do que o tipo 1. Por que é mais grave? Porque é subdiagnosticado? Não sabemos, mas sabemos que existe esse relato de risco de suicídio maior do que o do tipo 1, tá. E pelo Stahl, que é de psicofarmacologia, ele fala que alguns estabilizadores leves de humor, como a lamotrigina, podem ser úteis, tá bom? Que são alguns medicamentos que a gente usa para tratar a depressão bipolar, que é meio como se fosse pode ser um transtorno bipolar tipo 2, pode ser a depressão bipolar, é meio como se fosse aí uma transição entre o transtorno bipolar e um episódio depressivo, tá. E sempre pensar, quem tem transtorno bipolar, a gente sempre vai tentar evitar antidepressivo isolado, porque o antidepressivo, ele pode favorecer uma virada, um quadro de mania, tá bom, ou de hipomania. Então é por isso essa questão da gente fazer esse diagnóstico diferencial, porque o próprio antidepressivo pode piorar, tá bom. Eh A gente pode, até nesses quadros de depressão bipolar ou de transtorno bipolar tipo 2, utilizar os antidepressivos com cautela, conforme você já tiver protegido com outro estabilizador de humor ou antipsicótico, mas usar só o antidepressivo e mais nada é um pouquinho arriscado, tá bom? E esse transtorno ciclotímico, tá? Tem essas, descrições, né, no DSM versão revisada, no Stahl, que tem também algumas características aí dos 2 quadros, né. Então você tem essas oscilações por mais que 2 anos, entendeu? Por 2 anos ou mais. E esses sintomas hipomaníacos e depressivos não fecham para episódios, continua muito essa oscilação, mas menos intensa. Pode pensar como se fosse uma depressão atípica, sabe, uma depressão que ao invés da pessoa, ficar dormindo muito, comendo muito, ela vai ficar mais agitada, dormir pouco, ela vai emagrecer. Então, são com algumas características que não são tão comuns nem da mania, nem da depressão, tá bom? Pelo DSM ele fala que tem que estar presente em 50% do tempo ou mais, sem ficar mais de 2 meses assintomático, então tem que ser um quadro mais
progressivo e crônico, tá? Então, geralmente, o tratamento vai ser estabilizador, mais leve, né? Não precisa associar com antipsicótico, psicoeducar, psicoterapia. Então, assim, tentar manter a estabilidade e não necessariamente precisa ser essa estabilidade com medicações de uso crônico, tá bom? Mas transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2 são tratamentos necessários provavelmente ao longo da vida toda. Aqui também é um quadrozinho do Stahl, que ajuda só entender a relação desses sintomas com os tipos, tá bom? Subtipos do transtorno bipolar. Então aqui, novamente, nessa linha preta do meio, a gente tem a eutimia, e aí a gente tem dividido aqui, né, hipomania, mania, depressão menor, vamos falar assim, ou seja, uma depressão leve e uma depressão maior, que seria uma depressão mais grave, tá bom? Então aí a gente tem, né, essa o bipolar tipo 1 que faz os episódios lá de mania, pode fazer também episódios depressivos, mas sempre mais graves. O bipolar tipo 2 que faz as hipomanias, mas pode fazer episódios depressivos maiores, entendeu? Então ele faz a hipomania com menor intensidade, mas episódio depressivo maior também. E a depressão unipolar, né, que seria o transtorno depressivo mesmo, né, o episódio depressivo pelo CID, que a gente vê que ele pode fazer umas depressões mais leves, menores, ciclar pela eutimia, depois voltar para uma depressão mais grave, tá bom? Então ele não passa para o pilar de cima. Essa depressão é que a gente trata com antidepressivo, tá bom? Com inibidor de recaptação de serotonina, com antidepressivos duais, com antidepressivos tricíclicos, por aí vai, tá? E o restante é o que a gente vai falar daqui para frente. O que eu estava falando para vocês, né, da questão da hereditariedade, a questão genética envolvida nos pacientes bipolares, é essa questão, né, da gente investigar o histórico familiar, saber os antecedentes pessoais e familiares dessa pessoa, quando ela chegar com queixas depressivas, para a gente conseguir descartar, tá bom? É raro, não é tão raro que chegue uma pessoa com sintomas depressivos clássicos e ela virar, mas já aconteceu, viu, gente? Acontece nas melhores famílias de ver alguém com sintomas depressivos clássicos, você entra com antidepressivo, porque não tem histórico familiar, não tem uma característica que te faça pensar. E aí você vai ver, paciente foi internada com quadro de mania com sintoma psicótico gravíssimo, ficou 3, 4 meses internada. Isso é uma paciente minha do CAPS adulto. E ela pegou, voltou, saiu da internação, ficou 2 semanas fora, voltou, ficou mais 4 meses internada. E agora tá estável faz uns 6 meses, mais ou menos. Mas, ou seja, é comum, tá bom? Não às vezes, não é só comer bola. Às vezes acontece mesmo você descartando o que você deveria ter descartado, tá bom? A genética, como eu falei, né, o risco é muito grande, né, de poder ter filhos, a prole desses filhos com transtorno bipolar, se os pais têm, ou seja, a gente nota essa questão da hereditariedade por conta de que se em gêmeos, né, monozigóticos, se um gêmeo tem, o outro 80% de chance de ter também, porque compartilham o mesmo DNA. Então, essa característica é muito importante, né? Existem hipóteses de disfunções neuroquímicas, principalmente dos neurotransmissores como dopamina, serotonina, glutamato. Fatores ambientais também podem ter um papel na etiologia. Estresses, traumas, abusos, tanto abuso psicológico quanto abuso físico, abuso sexual, abuso de substâncias, também podem estar relacionados ao aparecimento, ao início aí de um quadro de transtorno bipolar. O próprio distúrbio de sono, eu sempre falo que as primeiras questões que tem que surgir para um paciente que tem transtorno bipolar se preocupar é o sono. Eu acho que se o sono passa a ficar irregular ou diminui essa necessidade, a probabilidade de iniciar um quadro de descompensação é muito grande, tá? Então eu acho que é essencial a gente ter essa ideia do sono, porque ela é sim um fator de risco. E evidências recentes sobre um papel de inflamatório cerebral, tá bom? Participação de interleucinas, né? Eu estava preparando a aula e vi um artigo interessante agora de 2024 que foi publicado no JAMA, né? Que é um dos principais periódicos que tem da psiquiatria também, né? E sobre o papel dessa inflamação na adolescência, né? Na infância e adolescência, e esse risco de doenças mentais e cardiometabólicas no adulto.
Então, nesse artigo ele fala sobre níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias, interleucina 6, TNF-alfa, em pacientes com transtorno bipolar. E essa inflamação persistente durante a adolescência, ela aumenta o risco de desenvolver transtorno de humor durante a vida adulta, principalmente. E essa inflamação crônica contribui para alterações estruturais no cérebro, entendeu? E aí pode estar envolvido com essa liberação dos neurotransmissores, dopamina, glutamato, serotonina, e afetando também esse papel da resposta ao tratamento, tá bom? E aí, falando, eu sei que a gente falou um pouquinho, mas só falando segundo o DSM, né, que é o principal manual diagnóstico que a gente tem, que principalmente no episódio maníaco ou hipomaníaco, a gente, como sintoma base, o humor anormal, tá bom? Anormal é o quê? Expansivo, elevado, irritável, elado, alguma dessas características. Então, assim, a única coisa que muda aí na mania é a duração e intensidade ou hospitalização. Hipomania, mesma coisa, menor intensidade, duração menor, sem hospitalização. E aí precisa ter mais de 3 sintomas, ou mais de 4 se esse humor é irritável, né? Então a gente tem essa autoestima inflada ou grandiosidade, diminuição da necessidade de sono, essa pressão de fala, ou o paciente fica logorreico, tem a fuga de ideias ou esse pensamento acelerado, igual a gente falou, a distração fácil, a atenção prejudicada do paciente. O paciente ele fica agitado, inquieto, ou também envolvimento em atividade de risco, né? Direção imprudente, gasto excessivo, sexo impulsivo, uso de substância, investimentos ou compras além da necessidade ou da possibilidade financeira daquele paciente. Tá? E aí o episódio depressivo maior, né, então não muda muito, tanto para o tipo 1 ou para o tipo 2, que podem existir, são mais do que 5 sintomas, por mais de 2 semanas, tem que ter humor deprimido ou perda de prazer e interesse, que seria a anedonia, né? E tem que ter esses dois. Mas aí, quais são os outros? Peso ou apetite alterado, insônia ou aumento do sono, a fadiga ou a perda de energia, né? Que é a anergia, né? Esse sentimento de cansaço excessivo, essa culpa e sentimento de inutilidade, dificuldade de concentração e ideação suicida ou pensamento de morte, né? Acho que a gente não falou aqui também, mas acho que só um adendo, né? Um dos fatores, um dos principais diagnósticos diferenciais também de transtorno bipolar é o TDAH. Eu sempre gosto de falar que, ao contrário, né? O diagnóstico diferencial de TDAH é transtorno bipolar. E tem muitas características, principalmente no adulto, que são a impulsividade, né? Se manifesta de formas diferentes, mas acho que deve estar chegando para vocês, e isso provavelmente vai chegar cada vez mais pacientes com queixas ou se autodiagnosticando ou chegando com esses sintomas de TDAH. E sempre importante investigar, primeiro, quadro de humor, né? Humor depressivo, humor mais expansivo, irritável, ou seja, do transtorno bipolar. Uso de substâncias, também muito associado. E também quadro de ansiedade generalizada, dificuldade de concentração, dificuldade de foco, preocupação excessiva. Coisas que podem parecer aí que causam uma dificuldade de atencional, né? Ou de concentração, mas também eliminar outros fatores, né, principalmente o uso de substâncias, hoje a gente muito envolvido em rede social, liberação aí de neurotransmissores a rodo, né, para causar aquela sensação de prazer momentâneo. Enfim, só um adendo aí do TDAH que deve estar muito frequente na rotina de vocês também. E aí, né, o tipo 1 é um episódio maníaco, precisa ter esse episódio maníaco, pode ter essa depressão ou hipomania, mas não é necessário. O tipo 2 precisa ter, além do episódio hipomaníaco, um episódio depressivo maior, tá? Para ser do tipo 2. E a ciclotimia são esses sintomas hipomaníacos e depressivos leves, né? Que são 2 anos ou mais, igual a gente tinha falado, né? E não pode ter menos de 2 meses sem sintoma. E dos principais objetivos da gente tratar, né, é conseguir aliviar os sintomas agudos, ou seja, os quadros de mania ou depressão, prevenir recaídas e recorrência, ou seja, manter um tratamento de manutenção importante, a pessoa conseguir voltar para a rotina dela, seja no funcionamento familiar, seja no seu relacionamento, seja no trabalho, tá? E é possível. A linha de recuperação funcional do paciente com transtorno bipolar bem tratado, ela é muito diferente do que o do paciente com esquizofrenia, por exemplo, tá? Quando existe a quebra da esquizofrenia e começa a ter os prejuízos, seja sintomas positivos ou negativos, o paciente ele vai ao longo do tempo
como é uma doença crônica, progressiva e debilitante, ela vai piorando ao longo do tempo. A gente sabe que mesmo com o tratamento adequado, mas o transtorno bipolar não, ele consegue voltar ao funcionamento anterior ao início da doença. E também promover a adesão ao tratamento, qualidade de vida, que eu acho que é o principal papel do tratamento, né, seja com psiquiatra, seja com o médico da estratégia, seja com vocês médicos de família e comunidade, tá? Eu vou passar um gráfico daqui a pouco, que é do CanMatch, que vai deixar um pouco mais claro isso, com algumas características, mas basicamente, né, em ordem de preferência, pelo CanMatch, o tratamento dos episódios agudos de mania vão ser com lítio, quetiapina, aripiprazol, valproato de sódio e risperidona. Isso é a primeira linha de tratamento, tá? E aí, em casos mais graves, a gente pode associar o estabilizador de humor com o antipsicótico. Então, usar quetiapina com lítio ou valproato, aripiprazol com lítio ou valproato, risperidona com lítio ou valproato. Ó, coisas boas, né? Medicamentos que desses daí que eu falei, o único que não tem no SUS de nenhuma possibilidade é o aripiprazol, que é o antipsicótico mais moderno. Mas lítio, quetiapina, o único que é de alto custo. Lítio, valproato de sódio e risperidona tem no UBS, tem no CAPS, né? De fácil manejo, de fácil dispensação também, e acho que são medicações que tem que ser mais rotineiro, né? Acho que existe talvez um pouquinho de dificuldade de iniciar um tratamento para transtorno bipolar muito maior, acho que talvez um receio, né? Do que iniciar uma sertralina, uma fluoxetina, né? Então, assim, tem que perder um pouco, pode perder o medo, porque é muito importante também, né? Acaba, antes do paciente talvez conseguir passar com um psiquiatra, poder iniciar esse tratamento já com, com evidência científica. Aqui é o quadro, não sei também. Eu tô vendo, dá para ler aqui. Se vocês conseguirem ler também, ótimo. Mas basicamente, essa tabela é um ranking hierárquico de primeira e segunda linha de medicamentos para tratamento de mania aguda. Então, aqui é basicamente nível de evidência nessa primeira parte para manutenção. Então, por exemplo, mania aguda, prevenção de qualquer episódio de humor, prevenção de mania, prevenção de depressão e prevenção de depressão aguda. E aí depois tem algumas questões tanto do tratamento agudo de segurança e tolerabilidade, quanto do tratamento de manutenção. E depois do risco de virada depressiva, tá? E aqui, por exemplo, então temos a primeira linha, ó, coisa muito linda, que é o lítio, que eu gosto muito do lítio. Então, assim, ó, aqui, quando é a bolinha inteira, é que o nível de evidência é o melhor possível, entendeu? E aí, ó, a gente só tem que ele não é melhor de tudo para tratar depressão aguda, tá? Mas o restante, ele é ótimo. Aí a gente tem pouquíssimas considerações sobre segurança e tolerabilidade no agudo, mas algumas mais no de manutenção, tá bom? A quetiapina, ela é boa em tudo também, vocês podem ver, também adoro quetiapina. Mas ela já começa a trazer algumas preocupações na questão de segurança e tolerabilidade por conta de efeitos metabólicos, tá? E aí a gente tem o de valproato, que é o valproato de sódio, o ácido valproico, que já trata bem também, mas a partir do momento que começa a falar de depressão, ele não tem o mesmo efeito. E também existem algumas questões de segurança e tolerabilidade. Nem vou falar de azenapina, que a gente não usa tanto, aí o aripiprazol, a risperidona, você vê aqui, ó, ela tem na prevenção de mania aguda, mas aí já começa a perder um pouco desse papel, também ter conceitos aí de segurança e tolerabilidade, tá bom? E aqui embaixo também é primeira linha associar, tá? Então, associar quetiapina, lítio valproato, risperidona, lítio valproato, também são boas coisas. Mas aí você vê que quando você associa, por mais que você tenha uma solução maior para os casos mais graves, a hora que chega aqui na manutenção, a questão de segurança, ó, como fica vermelhinho aqui na parte da quetiapina e do lítio, tá? Porque ele tem muitas questões de segurança e tolerabilidade pela questão metabólica, tá bom? Ganho de peso, assim, ó, vai ganhar. A gente vai quantificar só, que vai ganhar peso, tá bom? Vai ganhar peso. Isso é uma questão muito importante, né? Principalmente para mulheres. Tá, todo mundo é importante, mas acho que principalmente para mulheres, muito importante. E a gente vai mais escolher o tratamento que vai causar menos ganho de peso. E aí a gente vai tentar, né, ter outras medidas, alimentação, dieta regrada e por aí vai, da gente conseguir evitar isso.
certo? Aí aqui os episódios agudos de depressão, a gente tem também com esse tratamento de primeira linha hierarquicamente, lítio, quetiapina, lamotrigina, a lorazidona com lítio ou valproato. Lorazidona também é um antipsicótico mais moderno, não tem no SUS, mas lítio, quetiapina, lamotrigina, lítio e valproato tem. Então, antidepressivos, igual eu falei, só se combinados, usar com cautela, não usar em monoterapia, porque pode ter virada maníaca, tá? Aí aqui também é a mesma tabela, só que para depressão aguda, nos quadros do transtorno bipolar, tá bom? Então, assim, no quadro do paciente com transtorno bipolar tipo 1, mas fez um episódio ali de depressão. Então, você não vai poder tratar, né? Você vê que aqui, ó, vai aparecer os inibidores seletivos de recaptação de serotonina lá embaixo como tratamento de segunda linha, tá? Mas, por exemplo, a quetiapina, a lorazidona combinada com estabilizador, o próprio lítio, a lamotrigina, eles são tratamentos que têm um nível de evidência muito bom para tratamento, para essa intervenção inicial para o quadro de depressão aguda, tá? No transtorno bipolar. E aí, manutenção, né? Que eu acho que é a principal coisa, o tratamento que o paciente vai se manter, que eu até grifei aqui lítio e quetiapina com maior nível de evidência de prevenção de quadros agudos e crônicos e de manutenção. Sempre associar com psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, a psicoeducação, e também individualizar a escolha terapêutica com base no perfil do paciente. Então, a gente pensar também naquele paciente que vai ter efeitos colaterais com os medicamentos, poder se acostumar melhor, poder subir de uma maneira mais gradual o medicamento, tá? Então, por exemplo, sei lá, o paciente vai tomar quetiapina. Quetiapina, ela é um medicamento que ele tem 3 funções, dependendo da dosagem. A dosagem menor, até 100 miligramas no máximo, ele é neuroléptico, ele é um hipnótico, ou seja, vai dar sono. Aí, a partir dessa dosagem, ele para de dar sono e começa a ter ação estabilizadora de humor. Então, a gente pensando aí que até 400 miligramas, mais ou menos, vai ter uma ação estabilizadora de humor. Passando disso, ele não vai dar mais sono, ele vai manter sem dar sono e ter uma ação antipsicótica até 800 miligramas por dia. Então, assim, por exemplo, é um medicamento que a gente tem que fazer um ajuste devagarzinho. Então, como que a gente vai deixar o paciente extremamente sonolento se ele trabalha, sei lá, um Uber? Muito comum os pacientes psiquiátricos serem Uber. Ele é um Uber. Como que a gente vai passar um tratamento que deixa ele muito sonolento? Então, a gente vai pensar, pô, vamos começar com o estabilizador de humor primeiro, a gente consegue tatear melhor depois com antipsicótico. Quetiapina, lamotrigina são medicações que necessitam da solicitação do alto custo, tá? Mas assim, poucas coisas que precisam ser solicitados, só precisa ser solicitado perfil lipídico, glicemia e hemograma, tá? E preencher um relatório. Para transtorno bipolar não precisa do termo de esclarecimento e responsabilidade, só relatório, o preenchimento da LME, as 6 receitas, e é isso. Então, assim, é fácil de entrar também, tá bom? É, é um, Se vocês tiverem dúvida, encaminhe para o CAPS, tá bom? Se vocês não quiserem fazer esse manejo, que são medicações que têm um manejo um pouquinho mais difícil, mas lítio e valproato não é difícil. Começar a fazer uma valproatemia e litemia, que são exames que faz na UBS ou no CAPS, também a risperidona, que o manejo já é um pouquinho mais fácil, né? Que são tratamentos que têm uma boa evidência científica também, né? Igual eu tenho falado para vocês. É, e aí eu vou falar um pouquinho sobre os exames também de lítio, litemia e valproatemia para vocês terem uma ideia. Eu não sei se é uma coisa muito comum para vocês, mas que é importante a gente ter essa noção. Enfim, só completando para vocês a tabela aqui do CAMED, tá? No final vai ter as fontes bibliográficas, vocês podem olhar se vocês quiserem. Enfim, lítio com um nível de evidência muito bom para tudo, quetiapina também para tudo, valproato também muito bom, a única coisa que não ajudaria tanto aí é na mania aguda, e aí depois as associações, né? Quando você vê que está associado, principalmente ao quetiapina, né, com lítio e valproato, as preocupações aí de segurança e tolerabilidade. E você vê aqui que até a segunda linha, né, de tratamento para manutenção, já entra aí a risperidona, né, já entra a olanzapina também, que é um medicamento que a gente usa com muita frequência para esquizofrenia, mas se você olhar aqui a tolerabilidade da olanzapina, ela é ótima para tudo. Mas por que que ela é segunda linha? Por conta dos efeitos
que ela tem metabólicos e de ganho de peso, que a olanzapina é o pior. Pra questão de ganho de peso é o pior, tá bom? Quetiapina também leva, mas menos, mas a olanzapina totalmente, tá? É importante sempre fazer esse manejo, né. Hoje em dia a gente tem até formas, né, de conseguir reduzir o apetite, existem estudos de associação de tratamento com até os análogos de GLP-1, né, que estão surgindo bastante agora para conseguir controlar isso, uso de topiramato, várias formas para que você possa fazer o tratamento sem tanto prejuízo por conta da questão do ganho de peso. E aí, né, por que que é importante você dosar o lítio valproato no transtorno bipolar, né, quando você passa ele para transtorno bipolar? Porque ele tem um índice terapêutico muito próximo do nível tóxico. Então, assim, a dose que vai estabilizar o paciente está muito perto da dose tóxica. Então, você precisa monitorizar para garantir uma eficácia, uma segurança do paciente. Então, enfim, se você dosar, principalmente no início do tratamento, e uma manutenção relativamente boa, você vai prevenir que esse paciente possa ter uma toxicidade com o uso do medicamento, vai ajustar a dose de uma maneira mais fina, o paciente vai aderir, tem uma eficácia no tratamento a longo prazo, previne essas crises agudas, porque você vai ver que o paciente está tomando o medicamento de maneira correta, né? E na profilaxia do transtorno bipolar. Então, assim, quando você solicita os exames, claro que você vai controlar, mas também é uma maneira de você saber se o paciente está fazendo o tratamento de maneira correta. Se o paciente está tomando uma dose alta de lítio ou de valproato, você chega no exame e não acusa, você sabe só, ou tomou errado ou não está tomando, porque não tem como, né. Então, assim, não precisa solicitar esses exames em pessoas que não fazem uso de lítio ou de valproato, tá. A gente não tem quantidade de lítio no sangue que precisa fazer controle, tá bom. Só para quem faz uso dos medicamentos mesmo, para a gente fazer esse controle de dose terapêutica, tá bom. E fiz uma tabelinha aqui, né, do lítio e do ácido valproico, né, tanto da litemia como da valproatemia, da faixa terapêutica. Então, assim, eu sempre falo, para ser mais fácil de decorar, faixa terapêutica do lítio, 0,6 a 1. Faixa terapêutica do ácido valproico, 60 a 100, entendeu? 0,6 a 1 do lítio, 60 a 100 do ácido valproico. Fica mais fácil de poder lembrar. A gente vê um nível tóxico do lítio acima de 1,5, do ácido valproico acima de 100 pela literatura, mas geralmente também acima de 150, 100, a partir de 130 começa a ter alguns sintomas. Inicialmente, você vai fazer esse monitoramento semanal do lítio, de 3 a 5 dias, podendo até ser uma semana no ácido valproico, e depois, rotineiramente, no início você pode fazer trimestral, depois você vai fazer semestral, tá? Numa toxicidade pelo lítio, pode ter tremor, pode ter poliúria, pode ter a função tireoidiana diminuída e pode ter a nefrotoxicidade. E como efeito colateral do ácido valproico, ganho de peso, alopécia, ele tem uma hepatotoxicidade e uma trombocitopenia. O lítio interage muito com o diurético, os AINES e os IECAS. O ácido valproico pode interagir com outros anticonvulsivantes, fenobarbital, carbamazepina e também a varfarina. E, principalmente, lembrar do lítio, nefrotoxicidade, então sempre que for iniciar o lítio ou manter o controle, solicitar tanto a questão de função renal, quanto função tireoidiana também, tá bom? Então sempre nesse controle, litemia, função tireoidiana, função renal. Quando faz do ácido valproico, solicitar valproatemia, TGO, TGP, fosfatase, gama-GT, e hemograma, tá bom? Por conta também do trombocitopenia. É, e aí, né, a gente tem também estilo de vida, outras intervenções que a gente fala para tudo, né? Acho que vocês são os maiores representantes aí dessa prevenção quaternária, né? De manter uma rotina estável de sono, de alimentação, tentar evitar ao máximo álcool, uso de substâncias, suporte familiar, psicoeducação, prática regular de atividade física, conhecer os sintomas para conseguir buscar o tratamento de maneira precoce, né. E acho que principalmente a gente pensar, né, sobre como é tratável, como é subdiagnosticado e como é que a gente poderia tratar melhor o transtorno bipolar. E acho que vocês, né, que estão na base, e não pensando em algo básico, mas sim a base como a sustentação
do nosso sistema de saúde, e acho que o que dá força aí para o restante dos médicos, talvez, que tenham outras especialidades ou, eh, que consigam, tratar de, por exemplo, o psiquiatra, o neurologista, o cardiologista, consigam fazer bem o seu trabalho, né, se vocês estão na base e conseguindo diagnosticar alguma dessas coisas. Então, assim, é muito importante que vocês entendam que dá para tratar, vocês, acho que com a vivência vocês vão tendo um pouquinho mais de experiência também para conseguir tratar isso na UBS, acho muito importante. Vocês conheçam, não tenham medo de tratar, porque é importante e vocês vão ter muito o paciente vai ter muito mais, eh, benefício de vocês tentarem do que talvez ficar esperando muito por um psiquiatra. Tem um estigma muito grande ainda, como toda doença de saúde mental, né, gente. Acho que a gente ainda, por mais que nossa sociedade mudou bastante, a gente tem um avanço importante aí nos últimos anos, mas a gente ainda tem muito estigma em relação à doença mental, né, os transtornos mentais. Então sempre informar, né, conseguir conversar sobre é muito melhor para incluir, para os pacientes poderem, relatar os sintomas com mais fidedignidade para vocês também. Então, sempre prestar o acolhimento, respeito aos sintomas do paciente e principalmente o preconceito à saúde mental, a gente conseguir combater, conseguir conversar sobre, conseguir falar sobre isso sem tanto estigma, né. Eu faço essa analogia no meu dia a dia, né, que a gente não age, dessa forma para outros transtornos crônicos, né. Então, assim, a gente fala que é falta de força de vontade quando alguém tem o diagnóstico de hipertensão ou de diabetes. É tipo: "Ai, é só pensar positivo que isso vai mudar, que você não vai ter mais a pressão alta, que você não vai ter mais a glicemia alta". Não, né. Então, assim, claro que vocês são médicos, vocês entendem, mas é uma forma de conseguir conscientizar um pouquinho o paciente sobre essa cronicidade de um diagnóstico psiquiátrico, mas que isso também não é o fim do mundo, tomar um medicamento, eh, de uma forma crônica, né, da mesma forma que existem esses outros tratamentos que vocês também fazem como tratamentos crônicos. É, só falando um pouquinho também, né, sobre essa importância de você conscientizar, de você combater o preconceito, né, na questão do transtorno bipolar, né, os transtornos afetivos têm uma associação aqui em São Paulo, né, que ele promove acolhimento, apoio, informação para pessoas com transtornos afetivos, para os familiares, para a sociedade em geral, então eles têm vários manuais informativos, tem o link também depois na aula. Esses grupos de apoio, programas de voluntariado, campanhas de conscientização, fazem esses materiais informativos, eles têm algumas orientações psicológicas iniciais, eles têm psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, também uma equipe multi, para ajudar e acolher esses pacientes, desmistificar esse estigma em torno do transtorno bipolar, tá bom? E aí só algumas sugestõezinhas aí para vocês, se vocês, se interessarem, eu sempre gosto de colocar alguma coisa de sugestão cultural envolvendo a aula da vez, né. E esse primeiro, Parafusos, ele é uma HQ, ele é um quadrinho, que aí chama Parafusos, Mania, Depressão, Michelangelo e Eu, é de uma autora que tem diagnóstico de transtorno bipolar, então é toda essa trajetória dela até o diagnóstico. Então, assim, é basicamente de uma forma muito bem humorada, como ela se descobriu sendo bipolar e fala sobre diagnósticos, sobre medicamentos, então é bem interessante e de uma maneira bem leve, tá. E também fala, né, sobre essa questão dela ser uma artista e de terem essas pessoas aí que já tiveram no passado somente o transtorno bipolar caracterizado como algo genial e que estimulava a criatividade, né. E também tem o filme, né, que teve indicação ao Oscar até na época, que chama O Lado Bom da Vida, que é com Bradley Cooper, a Jennifer Lawrence e tal. É uma comédia romântica, assim, legalzinha de assistir, e que fala sobre um paciente que tem o diagnóstico de transtorno bipolar, que estava proveniente de uma internação e a relação que ele tem com a parceira dele, tudo que o diagnóstico traz para ele, tanto de na parte boa quanto na parte ruim. Enfim, tem na Amazon, tá, no Prime, se vocês quiserem assistir, é bem interessante. Então só para vocês. Ah,
Será que foi depois? Foi. Ah, tem as referências, acho que era para ter mais no final. Mas enfim, aqui é um espacinho do parafusos, né? Então ela fala que a personalidade dela refletia um transtorno que era partilhado por um grupo de pessoas, né? E que a ficha caiu dela, como se o sol se escondesse atrás das nuvens, e que ela, como se ela fosse um papagaio na gaiola e um cobertor fosse colocado em cima dela, né? Como se ela se caracterizasse ali como uma ficha de transtorno bipolar. E que ela sempre era muito, muito criativa, né? Então você vê aqui características do Van Gogh, do Munch, do Michelangelo também. É bem legal, é um livro bem legal. Tem pro Kindle e tem também para você comprar físico. É uma HQ bem interessante. E aqui só um quotezinho também do lado bom da vida, né? Que é ele tentando viver a melhor versão dele no dia e ela também, né? Enfim, só algumas sugestõezinhas aí sobre a aula também. E é isso. É, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição aí, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas, tô por aqui para poder responder, tá bom? Obrigado, pessoal.